Aí Paulo diz assim: e aos que conheceu, também os predestinou. Predestinação é provavelmente o assunto mais complexo e polêmico da teologia no contexto da reforma protestante. E eu disse outro dia para alguém que esse assunto é discutido há 500 e poucos anos, nos rincões, nas salas dos debates teológicos. Se eles não conseguem resolver em 500 anos, não é ambição desse pregador resolver numa pregação. A minha função aqui é a função do controlador de voo, que coloca luz na pista para que o avião pouse. Observe que Paulo diz: aos que ele conheceu, a estes também predestinou. A palavra predestinação, no seu sentido literal, é decidir antes do momento. Significa que quando ele conheceu lá na eternidade, ele já decidiu. E eu vou repetir: isso não está relacionado exclusiva, única, estrita e deliberadamente à soberania divina, mas também a uma resposta do homem ao chamado de Deus. Agora vamos lá. Dentro de uma vertente teológica, compreende-se por predestinação uma decisão que Deus terá tomado ou teria tomado de que fulano A vai para o céu e fulano B vai para o inferno. Já nasceu assim estabelecido. Esse é um conceito que reza dentro do campo da discussão e do debate teológico acerca do assunto. Mas quando você olha o texto desprovido de religiosismo, desprovido de armadura pessoal, você começa a perceber que a predestinação na Bíblia está se referindo ao destino dos salvos e dos perdidos. Vou explicar melhor. Todas as vezes, e pode pesquisar, todas as vezes que aparece a palavra predestinou, elegeu, conheceu, em relação à salvação, os pronomes que precedem a expressão não estão na primeira, segunda ou terceira pessoa da conjugação verbal. Não é elegeu a mim, eu, tu ou ele. Sempre aparecem precedidos por pronomes da conjugação verbal, no plural: nós, nos, vós, vos. Então Paulo diz: nos escolheu, nos elegeu, nos predestinou, vos predestinou, vos escolheu. Por que Paulo diz isso? Porque ele está deixando muito claro que a ideia do texto é compreender não a predestinação no campo da individualidade, mas a predestinação no campo da coletividade. Ou seja, Deus predestinou um povo. Então a igreja e o mundo. Vou usar um exemplo clássico e básico. Parei 2 ônibus na porta da igreja. Um ônibus, eu vou anunciar aqui, vai para Aracaju. O outro ônibus vai para Salvador. As portas estão abertas e você decide para onde você quer ir. Aqueles que entram no ônibus que vão para Salvador estão predestinados a Salvador. Aqueles que entram no ônibus que vai para Aracaju estão predestinados a Aracaju. Ou seja, você entra pelo caminho que te levará ao destino que você decidiu caminhar. Para onde eu quero ir?
Se eu entrar no ônibus que vai para Salvador, estou predestinado a Salvador. Se eu entrar no caminho que me leva para o céu, estarei com todo o povo que entrou no mesmo caminho, predestinado para o céu. Provoca agora o seu vizinho e pergunta para ele assim: qual é o teu destino? Quer ver? Romanos 8, versículo de número 29. E aos que dantes conheceu, aos que, está falando coletivamente, a estes também os predestinou. Até quando em Romanos 9, Paulo trata de Jacó e Esaú, e ele vai lá e aborda essa predestinação, ele deixa muito claro que a predestinação ali era acerca de Israel, não de Jacó, não de Esaú, era de um povo. Se o irmão lê Efésios capítulo 1, versículo de número 4 até o versículo de número 7, diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante deles em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção. Ou seja, há um povo destinado ao céu, há um povo destinado ao inferno. Lá vai uma pergunta azeda: que povo você é? De qual multidão você faz parte? Em qual caminho você está trilhando? Qual é o teu destino? Aos que dantes conheceu, ou seja, ele sabia desde o princípio quem é igreja, quem não é igreja. Diante disso, ele disponibilizou o caminho a seguir. Você é igreja, caminha na trilha do evangelho e da fé. Você não é igreja, decide para onde você quer ir e responda por isso no final. Então aos que ele conheceu, a estes ele predestinou. Então, conhecendo a igreja, porque Deus já sabia de você. Vou repetir porque só 2 ouviram. Deus já sabia de você. Como Deus já sabia de você, ele disse assim: para estes que eu conheço e que são meus, eu já vou planejar glória eterna, morada eterna, salvação eterna, consolação eterna. Aleluia.